Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você nesse dia. Dia lindo, dia de bênção, dia de vitória, um presente de Deus para nós. E sabe que cada dia que Deus nos dá, Ele nos dá oportunidade de fazermos novas escolhas, de mudarmos nossos pensamentos, nossas atitudes. E que este dia seja um dia maravilhoso para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje está em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, que nos diz assim: Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi esta a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus próprios desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostre na verdadeira vida, a qual é correta e dedicada a Ele. E aqui, a partir do 25, se você quiser depois continuar lendo, você vai poder ver os vários conselhos que a palavra de Deus nos traz. Você sabe que a Bíblia, ela é um manual perfeito que Deus deixou para nós buscar orientação e meditar e colocar em prática na nossa vida. Se nós observarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos viver uma vida abençoada, uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia das mais ricas bênçãos de Deus, porque é isso que Deus tem para nós. E a Bíblia, ela é cheia de conselhos lindos que Ele nos deixou para nós colocarmos em prática. Só que muitas vezes nós não queremos mudar, nós não queremos viver essa mudança de vida, nós não queremos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, mas nós queremos se impor, e viver conforme a nossa vontade, conforme os nossos pensamentos, e não dá certo, porque Jesus, Ele quer que nós nos torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele quer que nós mude a nossa natureza humana. Ele quer que nós mude, que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos a natureza de Deus na nossa vida, as coisas velhas ficam no passado. Nós abandonamos os velhos costumes, nós abandonamos aquilo que outrora nós tínhamos prazer em fazer. Aquilo passa a não fazer mais parte da nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de um bom relacionamento familiar. Como nós podemos ter um bom relacionamento com a nossa família à luz da palavra de Deus, deixando de lado as coisas velhas, aquilo que passou. Às vezes, famílias inteiras, elas vivem, se destruindo entre si mesmo. Por quê? Porque lá atrás aconteceu alguma coisa, alguma contrariedade, alguma discussão, alguma coisa, e as pessoas não conseguem deixar de lado. Estão sempre trazendo à luz, trazendo à tona, falando sobre aquilo ali. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você lance isso no mar do esquecimento, que você libere o perdão sobre as pessoas que convivem com você, os teus familiares principalmente.
Porque como nós vamos viver em paz dentro da nossa casa se nós estamos sempre puxando aquilo que aconteceu lá em 1900 e antigamente, e nós estamos sempre cobrando, sempre falando, sempre julgando, sempre se implicando com aquilo ali, entendeu? Nós temos que aprender a deixar de lado. Por quê? A palavra de Deus diz que a família é a célula-mate da sociedade. Deus criou a família, Deus instituiu a família. E Deus quer que a família seja unida, que seja um pelos outros. Que dentro da nossa casa reine o amor, o carinho, a cumplicidade, o respeito. Que nós possamos assim, viver um relacionamento amigável entre os membros da família. Que haja entendimento, que haja paz, que haja união. Porque quando nós entendemos que para que nós possamos viver bem, nós temos que ter uma base sólida na nossa família. E a base sólida só se constrói quando nós entendemos que ninguém é tão bom que não tenha nenhum defeito, e nem tão mal que só tenha defeito. Então, nós temos que entender que assim como um tem um defeito, a gente também tem. E como a gente gostaria de ser compreendido, nós precisamos compreender, deixar de lado as diferenças, deixar de lado e passar a nos respeitar, a nos tolerar mais, a nos amar mais, a conversar mais, a ter aquele momento de conversa saudável entre pais e filhos, entre esposo e esposa, olhar nos olhos, conversar, perguntar como é que a pessoa está, se tem alguma coisa que você pode ajudar para melhorar. Isso faz parte da nova natureza em Cristo Jesus. Ah, pastora, mas eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Não consigo, não faz parte do nosso vocabulário. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Você pode mudar, você pode ser diferente, você pode começar aos pouquinhos, implantar no teu relacionamento coisas novas, coisas diferentes, coisas que até então você não faz. Mas a partir de hoje você pode começar a fazer, começar a ler a Bíblia e ver que Deus quer que você tem uma nova natureza em Cristo Jesus, que você seja o que provoque essa mudança na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Não adianta você esperar que o outro tome o primeiro passo. Não, comece por você. Tenha iniciativa. Dê o primeiro passo. Comece aos pouquinhos. Não adianta você querer mudar da noite para o dia completamente, porque você não vai conseguir. Você tem que cada dia ir implantando no teu relacionamento coisas novas e mudando a tua maneira de agir, de falar, de pensar, de se comunicar, e começando fazendo coisas diferentes na sua casa e trazendo os outros que moram juntos para essa novidade de vida. Você vai ver que daqui a pouco as coisas estão bem diferentes e você vai pensar, nossa, e eu pensei que isso era impossível de acontecer, mas não é. Olha o que Deus tem para nossas vidas. É preciso, no 23 ele diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vivam, vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Por Deus. Porque quando nós começamos a deixar que Deus trabalhe em nossas vidas, nós vamos mudando a nossa maneira de pensar, de agir, de ser, de ver, de nos comunicar. E é isso que Deus tem para nós. Viver em novidade de vida. Deus ama a família. E Deus quer que toda a família viva bem, viva em paz. Que você tenha prazer em estar em família, estar em casa com os teus, que você tenha prazer, em arrumar aquela mesa bem bonita, com todos sentados à mesa, com todos podendo te olhar nos olhos com respeito, com amor, com carinho, que haja uma união em casa, que as pessoas possam conversar entre si, com humildade, reconhecendo que ninguém é perfeito, mas que nós podemos mudar e nos tornar melhores a cada dia. E que cada dia, um pouquinho, nós vamos chegando aonde Deus tem para nós. Que Deus nesse dia possa iluminar a tua mente e renovar
o teu sentimento de amor, de carinho e de respeito pela tua família, pelas pessoas que vivem com você. Que comece a partir de você. Ei, escute, de você. Seja o primeiro a dar o primeiro passo. Comece com pequenas coisas, pequenos gestos, que até então já não fazem mais parte da sua vida. Um bom dia, como vai você? Em que eu posso te ajudar? Você vai surpreender a pessoa amada e você vai ver que aos pouquinhos as coisas vão tomando um novo rumo e a felicidade vai voltar a reinar na sua vida, na sua casa e na sua família. Os seus filhos vão ter prazer em estar de volta à mesa, em estar de volta à sala, em sentar, em conversar, em dialogar, em contar dos seus planos, dos seus projetos. E é isso que Deus tem. Deus quer que você viva a vida familiar da maneira que Ele planejou, em paz, com alegria e com prazer. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia de bênção para você. Vamos orar para que o Espírito Santo traga paz na sua casa, na sua família, a união. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, por esta pessoa que está aqui comigo agora, que ela seja a primeira a começar as pequenas mudanças e ir mudando cada dia até chegar à plena renovação da sua mente, do seu vocabulário, das suas atitudes. Que a paz no seu lar seja algo maravilhoso. Que essa pessoa tenha prazer em estar em família, Pai. E que a tua presença seja, oh, aleluia, a coisa mais importante nessa casa, Pai. Que a tua presença não se afaste de lá. Que não seja as atitudes dessas pessoas que venham tirar a tua presença, mas que cada dia mais o Senhor possa fazer morada na casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa viver em paz, em nome de Jesus. Um abraço, compartilhe essa mensagem com mais alguém que precisa de paz na sua casa, em nome de Jesus, e dá um like aí no canal para nos ajudar.